Olá, meu pessoal querido, estamos aqui em mais esse vídeo, onde eu tenho muita coisa maravilhosa para compartilhar, que vai auxiliar muita gente que está passando essa situação e não tem nem com quem conversar, colocar suas dificuldades. E à medida que vocês vão interagindo comigo por e-mail, por chat ou nos vídeos no YouTube, quando vocês comentam logo abaixo do vídeo, ou quando vocês perguntam, questionam ou compartilham das suas experiências, isso nos ajuda a entender melhor onde estão as necessidades das pessoas, onde estão as dificuldades, onde elas mais precisam de um suporte, de uma orientação, de um apoio. E eu recebi num dos vídeos a seguinte pergunta, face àquele vídeo recente cujo título é Receba a luz, busque sua purificação e elevação espiritual. A Rogéria, ela perguntou, como me iniciar nesse processo? Como fazer isso independente e com apoio e orientação? Ela diz respeito a um momento do vídeo em que eu estou comentando como atuar como um verdadeiro filho de Deus, como atuar voluntariamente, sendo útil a Deus, que é ser útil ao próximo. E há várias maneiras, como a gente vem compartilhando nos vídeos. Nesse vídeo anterior em específico, eu estava comentando sobre o ato de transmitir a luz divina através da imposição da mão. E ela fez essa pergunta e eu te agradeço muito pela nobreza de ter se manifestado, ter saído do silêncio e deixar a sua pergunta. Muito obrigada mesmo. Bom, para que você possa atuar independente da igreja, independente de grupos espiritualistas, mesmo aqueles que se dizem não ser religião, porque na verdade todos são, uma vez que envolveu humanos, envolveu pessoas em volta de ensinamentos, em volta de doutrina, já é uma religião. Na prática, é religião. Ali haverá muita interpretação humana, cada um interpreta a sua maneira, cada um entende a sua maneira, todo mundo está procurando evoluir, todo mundo está procurando se melhorar, mas por haver humanos, é claro, há sempre falhas, né? A gente não pode esperar, né, ter a expectativa de que ali, só porque é um local religioso ou espiritualista, que vai estar livre de falhas, de limitações, de problemas humanos, né? Porque o ser humano tem muito que se melhorar, né? E respondendo a pergunta dela, para que você possa atuar independente da igreja, independente de religião, você deve convidar pessoas que pactuam com a sua intenção. Qual o tipo de atividade você gostaria de exercer? Para quem se destina o grupo que você gostaria de ser uma voluntária? Baseado nisso, quando há pelo menos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali ele está presente, como está contido no Evangelho. Então, inicialmente, a gente começa com muita humildade, com muita simplicidade. Se você tem o apoio de pelo menos uma pessoa que pactua com as suas intenções de favorecer determinado grupo de pessoas, sejam pessoas depressivas, ou sejam crianças, ou sejam idosos no asilo, ou sejam pessoas que passam por uma determinada doença específica, ou não necessariamente pessoas que estão em uma situação de fragilidade. Mas às vezes, por exemplo, como eu citei num dos vídeos anteriores, eu participo particularmente nessa fase da minha vida de um grupo de mamães que possui filho de 2 a 3 anos de idade. Então a gente compartilha as nossas experiências como dona de casa, como esposas, como mãe, né? Então a gente aprende muito com as experiências que a gente ouve em compartilhamento nessas reuniões. Bom, basta isso, a boa vontade,
o interesse de ajudar incondicionalmente, sem querer mudar ninguém, simplesmente de ser útil, de estar ali, pronto para estender a mão, pronto para dar o suporte. Aí, encontrando essas primeiras pessoas, uma ou duas mais, que gostaria de engrenar com você para fazer um grupo de reunião que se encontra semanalmente, por exemplo. Semanalmente é um ótimo número. Uma reunião aí em torno de 1 hora, no mais 2 horas, não mais do que 2 horas, é perfeito. Geralmente 1 hora já é o bastante. Onde nessa reunião vocês devem selecionar uma pessoa que lidera, que coordena o grupo para manter atualizadas as informações sobre os próximos encontros, horários. Geralmente o grupo precisa estabelecer o mesmo dia da semana e horário para iniciar as reuniões, para que as pessoas façam compromisso daquele evento. E aí seria bom também que esse coordenador, esse líder, possa se revezar com outros, para que todo mundo possa se sentir útil, importante nesse grupo, e esse grupo possa se estabelecer com o tempo, permanecer com o tempo. Sobre local, vocês podem escolher a casa de um de vocês para se reunirem, ou mesmo se reunirem num parque, reunir em determinado local do parque, na grama, ou sob a sombra de uma boa árvore, ou de frente a um lago, de frente a um córrego, a um rio, algum local onde vocês possam se energizar através da energia pura da natureza. Vocês vão ver que a reunião ela ganha muito mais valor, vocês voltam para casa muito mais em paz, serenos. A natureza ajuda muito, é uma forma de vocês se reconectarem também, né, com a energia divina. Bom, nessas reuniões vocês precisam se apoiar em algum tipo de literatura. Pode ser a própria Bíblia, pode ser o Evangelho da Bíblia, o Novo Testamento. Vocês podem também utilizar, independente da religião de vocês, não há problema nenhum se vocês quiserem utilizar esse livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também é um auxiliador fantástico, uma ferramenta muito preciosa que vocês podem abrir aleatoriamente, randomicamente a cada reunião, ou ir lendo sequencialmente, marcar onde parou e na próxima reunião continuar lendo na sequência. Se não for um desses dois sugeridos, que são os mais básicos, os mais utilizados em grupos de reuniões de evangelização, grupos que conversam sobre assuntos específicos, vocês podem utilizar outros livros que contêm alta elucidação espiritual. São muitos, tem muitos livros maravilhosos. Se ainda quiserem sugestão sobre isso, pode entrar em contato comigo que eu posso citar uma lista para vocês de que outros livros poderiam ser, tá? Vocês podem também utilizar livros diferentes, pode utilizar 2, 3, cada um pode levar o próprio livro e ler um pequeno trecho e conversarem depois da leitura sobre o assunto em questão. E depois deixar espaço para vocês trocarem, compartilharem o que vocês estão vivenciando. Esse compartilhamento pode se dar logo depois da abertura da oração inicial, ou depois da leitura e da conversação sobre a leitura, a interpretação do que foi lido. Vocês podem destinar no tempo final, antes da prece final, vocês podem destinar um tempinho para vocês compartilharem, se for o desejo de cada um. Às vezes a pessoa não quer falar naquele dia, não tem problema. Às vezes ela está ali mais para ouvir do que para se expor. Tem pessoas que são mais tímidas, precisam ganhar um pouco mais de confiança no grupo para poder se abrir. E aí, o que for conversado ali, não leve para casa. Assim, você resguarda, né, o anonimato do grupo. Vocês podem fazer assim como os grupos anônimos fazem, né? Não tem que misturar, fazer fofoca, carregar os assuntos que vocês ouvem, né, resguardando, né, mantendo o respeito para com as pessoas do grupo. Não tem que espalhar o que vocês ouvem ali para outros locais. Simplesmente reflita no que foi dito, cada um disse, o desabafo,
ou qualquer situação que a pessoa compartilhou e procure tirar proveito para você, sem dar palpite, sem querer consertar o outro, sem querer corrigir o outro, sem querer dar conselho. Um grupo assim, fraterno, é apenas para receber a energia de pacificação, de serenidade, para se reunir fraternalmente. Essa que é a finalidade. E vocês vão perceber que quando vocês saem da reunião, voltam para casa, vocês estarão muito melhores do que quando vocês chegaram à reunião. Então, com o tempo, ganha muito mais força quando vocês possuem, desenvolvem o propósito de realmente, né, ter aquele compromisso de se reunirem toda semana, naquele mesmo dia da semana, no mesmo horário. Isso ganha muita força. E outras pessoas vão descobrindo a existência de vocês, podem querer participar do grupo. Isso é maravilhoso. Por outro lado, vocês também podem se reunir em locais onde há pessoas carentes de necessidades. Às vezes vocês podem reunir em locais como um asilo, uma creche, onde há pessoas que possuem doenças especiais. E ali naquele local, vocês fazerem uma evangelização breve, também é uma ótima forma de ajudar as pessoas que são usuários de droga, que estão em tratamento, também seria de um valor inestimável que você pudesse liderar um grupo assim e ter o compromisso de visitar esses grupos tão carentes de amor, de uma boa palavra, de uma palavra positiva, de jovens, de pessoas cheias de energia, dando testemunho da vida, dando testemunho do amor. Com certeza, quando você faz o bem, é certo que você também será abençoado, terá proteções enormes. É só você se permitir vivenciar a experiência, começando sem rebuscar muito, sem exigir muito. Começa com o que você tem, com a boa vontade. Você não precisa ter nada oficial, nada documentado, nada disso. Você não precisa depender de religião, de igreja, de grupo para fazer isso, porque muitas vezes, quando você se propõe a agir assim, como um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro trabalhador da luz, geralmente, né, os líderes religiosos, os líderes espiritualistas, às vezes desenvolvem ciúme ou insegurança porque você está se destacando no que você faz, ajudando as pessoas, ou mesmo pessoas que ficam com inveja da sua atividade e aí acaba te expulsando do grupo, ou acaba te coagindo a você sair, a você abandonar o grupo porque você está se destacando muito devido às atividades que você vem desenvolvendo em favor das pessoas que necessitam de ajuda. Então, não se preocupe. As igrejas, apesar da podridão, elas possuem um papel muito importante, elas precisam continuar existindo. E há igrejas e igrejas, há pessoas e pessoas, né? E quem faz as igrejas, quem faz os grupos são as pessoas, e há pessoas maravilhosas. Então, não se dê por vencido se você está passando algum obstáculo, alguma dificuldade, né, que você foi desligado de algum local onde você atuava. Não se dê por vencido. Perdoe as pessoas, elas não sabem o que fazem. As igrejas que deveriam estar cumprindo o seu papel, né, de auxiliar, de apoiar, né, os menos favorecidos, muitas vezes não entendem e ficam com medo, né, de que alguns dos membros ali se destaquem a fazer o bem. Até mesmo quando vai transmitir a luz divina, sempre tem alguém que possui dons realmente, né, de cura através da palavra. Tem pessoas que curam através da palavra. Tem pessoas que fazem a transmissão da luz divina e possuem realmente propriedades de cura. E aí começa a se destacar perante os demais, e aí todo mundo só quer receber a luz através daquela pessoa. E aí, né, os líderes, né, a dirigência a diretoria começa a ver aquela pessoa com maus olhos e vai coagindo a pessoa a se desligar do grupo. Isso é muito lamentável, é muito contraditório para uma verdadeira religião, né? Um verdadeiro grupo que se diz espiritualista. Mas não se preocupe, não tem que se preocupar com as pessoas, com o julgamento das pessoas. Você deve fazer o seu papel. Se você já percebe os seus dons, os seus talentos, que você possui missão, que você tem prazer em auxiliar as pessoas, que isso te faz bem, então
Não dependa de pessoas, você pode fazer por si mesmo. Não precisa depender de ninguém. Os anjos estarão com você e isso é o suficiente. Se você quiser deixar a sua experiência aqui logo abaixo do vídeo, deixar perguntas, questionamentos, por favor, se manifeste, tá bom? Vamos ajudar mais gente. Vejo você no próximo vídeo.